os estudos a respeito do impacto da meditação no envelhecimento são muito interessantes, né? O quanto que ela impacta um envelhecer saudável ou não. A meditação é muito positiva. Vamos falar um pouquinho hoje de um tema que eu escrevi numa revista, inspirada até no trabalho de um aluno da pós de Mindfulness aqui da PUC, que eu orientei, que é sobre Mindfulness e envelhecimento. E um aluno muito aplicado, que trabalha com isso há muito tempo, então ele tem uma base prática de trabalho bem bacana, ele é psicomotricista, como eu também sou. E é uma pessoa muito sensível e tal, e que tem esse trabalho maravilhoso já há algum tempo, então ele decidiu fazer o TCC dele nesse tema. Então, o André, parabéns, que foi um trabalho super bonito. Eu também aprendi, a gente aprende muito também nessas orientações, porque são temas específicos, né? Mindfulness no envelhecimento. Então, quando a gente faz categorias de pesquisa com Mindfulness, por exemplo, Mindfulness envelhecimento, ou Mindfulness e adolescência, ou Mindfulness escola, a gente explora aquele assunto, né? Então, uma coisa que eu aprendi nessa orientação aí com o André foi que me chamou a atenção a questão da nossa reserva, né? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês, né? Mas existe um desgaste natural com o passar dos anos e a gente vai perdendo várias coisas, né? Como a nível fisiológico, até cognitivo. E esse processo, que é até chamado, o nome é chamado de retrogênese, né? Ele estabelece uma relação muito íntima com o nosso estilo de vida ao longo da nossa vida, que vai repercutir no nosso envelhecimento. Então é lógico que se a gente tem uma vida saudável, uma vida bem regrada, uma vida que a gente, né, fez as coisas certas, não gastou demais o corpo, a gente vai conseguir manter uma reserva para suprir esses déficits que inevitavelmente vão acontecer com o envelhecimento. E aí tem um outro aspecto também que é trazido no caso do TCC dele pela Simone de Beauvoir, que é o aspecto cultural, antropológico do envelhecimento, que também isso varia muito de pessoa para pessoa, como, por exemplo, a importância que uma pessoa tem em termos, por exemplo, de dinheiro, de poder financeiro, a importância que ela recebe dos outros em função dessas diferenças sociais vai interferir no modo como ela também se sente nesse envelhecimento, que a gente vai perdendo então essas coisas. E aí também tem um aspecto psicológico que foi bem trabalhado também, que ao longo da nossa vida a gente tem inevitavelmente sofrimento, né? Essa é a condição humana, a gente não tem como evitar. A gente tem, os problemas aparecem. Às vezes a gente, por conta de ter uma mente muito agitada e não saber o que fazer para administrar isso, a gente cria, mas sofrimento quando não precisa, eles já acontecem, né? E aquela famosa frase, né? O sofrimento é inevitável, mas a dor a gente pode administrar, né? E no caso, o Mindfulness é a nossa ferramenta. E então essa reserva que a gente vai ter ou não quando a gente precisar, quando começarem esses déficits, ela depende muito dos aspectos emocionais também, de como a gente lida com o sofrimento. Então eu sempre falo aqui, né? A gente tem uma premissa em psicologia que sabe, mais importante do que os fatos é como você lida com os fatos.
Porque do ponto de vista que os problemas sempre vão acontecer, você a maneira como você resolve aquilo, com mais desgaste, com menos desgaste, ele vai repercutir na sua reserva fisiológica e psíquica para você encarar o envelhecimento, né? Então, é super importante a gente também ver esse aspecto de como a gente lida com a vida ao longo da vida, que vai permitir que a gente não gaste tanta energia, a gente leve para a velhice essa saúde física, mas também essa saúde mental, né? E aí entra o mindfulness na parada, né? Como uma ferramenta que ela abarca vários aspectos importantes. Por exemplo, mindfulness é uma prática de atenção, sobretudo, né? A gente meditou hoje. Se eu tô aqui e tô prestando atenção, ok, eu consigo muito bem proteger o meu presente. Agora, se eu não estiver atento, a minha mente vai vagar mesmo durante a prática várias vezes e eu nem vou saber, porque eu estou distraído, né? Então, como prática de presença, como prática de atenção plena, né, isso tem um valor enorme para a questão cognitiva e para a questão de memória, que é um grande vilão assim dos temores da velhice, né? A gente perder a memória, e a gente já deve ter visto, ou na família, ou as pessoas mais velhas vão perdendo alguma coisa, né? Mas isso varia muito, né? Então é incrível como pessoas com idades semelhantes se diferem, né? Em bem-estar ou mal-estar. E então a meditação, no aspecto de ter uma mente treinada, eu estou o tempo todo renovando. Então vamos lembrar que o cérebro tem plasticidade, que eu posso mudar a anatomia cerebral em qualquer momento da minha vida. E a meditação é um grande estimulador para esse movimento de plasticidade cerebral acontecer nesses aspectos que eu estou dizendo, no aspecto da saúde, no aspecto do bem-estar, no aspecto da memória, no aspecto da ampliação do foco, da atenção, né? Então, se isso não quer dizer tanta coisa quando você tem 20 anos, que nem você tem todo o gás, você tem toda a energia, você tem todo o vigor nessa idade, né? Até lembrei do Darcy Ribeiro, que eu adorava o Darcy Ribeiro, né? E ele dizia assim, meu Deus, é um perigo ter 17 anos, né? Para os meninos, né? Que se referindo assim, tudo tá funcionando. E é tanto vigor que às vezes é perigoso mesmo, né? Porque quer tudo, faz tudo. E com o envelhecimento a gente perde algumas coisas. Então, a gente poder também, ao longo da nossa vida, entender que a gente precisa de alguma reserva de energia, seja ela física ou seja ela psíquica, emocional. Então, do ponto de vista da meditação, é outra coisa que eu falo toda vez. A meditação é a atividade que mais repõe energia. Mais do que o sono? Uau, mais do que o sono. Então, se eu tô o tempo todo, eu penso numa equação quando eu vou meditar, sabe? Essa equação é o seguinte: eu tô meditando, eu tô gerando energia, né? Eu tô meditando, então eu tô gerando, eu não tô perdendo tempo porque eu tô gerando energia. Energia você pode imaginar numa outra linguagem como eu tô descansando a minha mente, então eu tô deixando de trabalhar com ela, né? Com isso eu tô ganhando espaço e limpando ruído de informação, de excesso, de tudo. E então, durante a prática, a gente treina essa questão de gerar energia, acumular energia. E o resto do tempo a gente gasta. Por isso que a prática tem que ser diária. Então, ela
tem os estudos a respeito do impacto da meditação no envelhecimento são muito interessantes, né? O quanto que ela impacta um envelhecer saudável ou não. A meditação é muito positiva em vários aspectos, né? No caso dele, foi destacada essa questão da atenção, a questão do foco, né? A questão da calma interferir em diminuição de sintomas indesejados, né? Até com dor, e o primeiro estudo, o grande estudo de Mindfulness foi sobre dor, né? Então, se a gente tem calma, a dor, ela pode existir, a gente não vai deixar de sentir, mas a gente não vai acrescentar mais dor, por exemplo, com medo, né, de ter mais dor, ou então com rigidez, de ficar em estado de alerta no futuro, e você se contrai todo e a dor aumenta, né? Então, esses aspectos assim que eu queria trazer, né, de que a gente precisa de uma reserva, porque a gente vai tendo desgaste com o envelhecimento, e essa reserva, se você tem mais, ela vai te proporcionar uma velhice mais legal. Se você tem menos, ela vai proporcionar uma velhice menos legal, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha mãe, que ela não gosta que fala a idade, então não posso falar, mas é minha mãe, então ela é realmente uma pessoa que já está na terceira idade mesmo, né? E ela tem um vigor impressionante, né? Eu até gostaria de estudá-la, mas ela tem também uma intuição. Por exemplo, começou a pandemia, eu falei, mãe, eu comecei um grupo de meditação. Você não quer? Imediatamente ela quis, né? Ela, super católica, poderia colocar obstáculo, fazer alguma ligação ruim com aspectos de confusão, de achar que é religioso, mas não, ela foi. Então, todo dia ela medita, né? Mas o fato é que, fisicamente, nem a mobilidade dela parece com a idade dela, nem a voz dela parece com a idade dela. É impressionante. E a memória intacta, perfeita, né? Então, é lógico que ela não teve nenhum hábito durante a vida que pudesse prejudicar esse momento da velhice dela. Mas a forma como ela lidou com as coisas da vida, eu acho que também teve uma coisa de sabedoria. Da mesma forma como ela teve a sabedoria de agarrar a meditação na pandemia, né? Então são aspectos, são detalhes que a gente tem que estar atento. O fato é, a gente sempre tem que estar ligado nessa questão da energia. Quando você está se debruçando sobre algum problema, que você está gastando demais energia, você se perguntar, isso daqui tá certo? Porque quando tem muito esforço, até reiterando aquela coisa, olha, tudo que você tem que brigar muito, alguma coisa tá errada, né? Tem que deixar também o universo fazer a parte dele. Esse universo fazer a parte dele, numa linguagem não mística, seria a gente silenciar, né? Como a gente fez, como a gente faz sempre com meditação, e nesse silêncio a gente poder entrar em contato com a gente mesmo, com os nossos valores, alinhar o timing do sentir, do pensar, e dali brotar, então, a lucidez, que faz a gente ver mais, então a gente tem menos esforço para fazer. Se a gente está fazendo muito esforço, é sinal que a gente não está vendo alguma coisa que está diante de nós por causa da nossa agitação interna. Então a gente gasta uma energia tremenda, a gente fica exausta, às vezes a ponto até de não curtir aquilo que a gente conseguiu, né? Então sempre está muito atento. Quando eu sempre oriento, olha, decisão, a cabeça muito confusa, exausta, gente, para tudo e vai meditar. Não tem nada melhor para você fazer, até porque se você não fizer isso e continuar nesse pique, naquele dia, por exemplo, não tô nem falando da velhice agora, eu tô falando do dia a dia. Se você ficar com essa lente, tudo que você fizer vai aumentar esse mal-estar e esse conflito. Então, parar 5, 10, 15, quanto mais melhor, para você buscar esse equilíbrio entre corpo, mente, incluindo emoção, você não vai conseguir lidar com as coisas da vida. Então, um conflito, ele sempre demonstra que você pode estar em conflito interno também.
né? Porque olha, todo conflito a gente gasta muita energia. Então, se for conflito que não vale a pena, deixa pra lá. Agora, é lógico que tem horas que a gente tem que lutar para conseguir as coisas ou para defender alguém. Isso aí é lógico. Então a gente gasta. Mas assim, o que eu tô me referindo é coisas ligadas à fofoca, coisas ligadas a, sabe, ficar remoendo alguma coisa que aconteceu no trânsito com pessoas que você nem conhece, né? Ou então ficar ruminando uma vingança, ou então, sabe, tudo isso consome energia de vida e você está vinculado à energia horrível que está envenenando o seu presente, né? Então, é isso. A gente falou um pouquinho então sobre mindfulness e envelhecimento. A gente falou da importância de ter essas reservas, né, para a gente poder suprir os déficits inevitáveis que vão acontecer durante a nossa velhice, e do papel da meditação nesse estabelecimento, né, da energia, do treino dia a dia, no impacto que isso tem no nosso cérebro positivo, que vai favorecer a gente então quando a gente estiver mais velhinho, tá bom? Então tenham todos um ótimo domingo, com muita paz, com muita harmonia, tá bom? Então, namastê.